Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de novo, né? Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre a apresentação aí dos nossos resultados. Nessa apresentação, a gente faz um fechamento do ano de 2022. Eu vou compartilhar aqui nossa apresentação. Hoje vai estar comigo aqui o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor de investimentos. Desculpa, nosso diretor administrativo e de seguridade. Ó, Mauro, já estou te trocando de cargo aí, viu? O Márcio, que é o nosso diretor de investimentos, infelizmente hoje ele não está aqui conosco, mas a gente vai conversar e eu vou conversar com vocês aí sobre essa questão dos investimentos também. E deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto, acho que vocês já estão vendo aqui. Essa a apresentação que a gente faz a cada 3 meses, né? O objetivo dela é justamente a gente prestar contas aí para os nossos participantes de todos os eventos que acontecem aqui na entidade, né? Principalmente, a gente tem sentido essa necessidade quando a gente tem esses cenários aí, né, de muita turbulência no mercado financeiro, onde a gente tem os resultados hora para cima, hora para baixo, né? Então, a gente concentra aqui essas informações para prestar contas aqui para vocês, tá? O que é importante também a gente destacar? Que, como fundo de pensão, a gente tem um compromisso muito grande com o longo prazo, né? A gente, quase que todas as apresentações que a gente faz aqui, a gente sempre chama a atenção para a necessidade que a gente tem de estruturar os investimentos, né? A gente ter carteiras de investimentos que elas consigam entregar resultados por um período de tempo bastante longo, né? Você imagina, você aposenta com 60 anos de idade e vai receber benefício, sei lá, por mais 25 anos, sei lá, 30 anos, né? Então, nós não estamos falando de um período de tempo muito curto. Então, tem coisas que eventualmente a gente pensa assim, mas se a gente botasse o dinheiro ali, esse mês ele ia render. Só que a gente não pode pensar só no que ele vai render naquele mês. É quanto que aqueles papéis vão ter que render para a gente no período de tempo muito mais longo, né? Então, quando a gente conversa com vocês a respeito disso, a gente sempre reforça essa importância que tem da gente olhar os nossos investimentos, né, ou a forma como a gente está estruturado, sempre olhando no longo prazo. E aproveitando, obviamente, as oportunidades que a gente tem nesses períodos também, onde nós temos aí, por exemplo, os preços, né, dos papéis, etc., mais baixos, e a gente acaba aproveitando também essas oportunidades. A nossa agenda aqui hoje, ela é mais enxutinha, né? A gente vai prestar contas aí do encerramento do exercício de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre de 2023 e depois a gente abre aí para perguntas. Durante todo o evento, vocês já podem ir encaminhando as perguntas de vocês aí através, acho que tem uma opção aí para vocês enviar perguntas, vocês podem ir mandando isso para a gente. A gente, lá ao final, nós respondemos essas perguntas para vocês. E a gente deixa esse evento gravado, né? Ele vai ficar aí disponível por 30 dias depois lá no nosso site, então se você não conseguir pegar a apresentação inteira, ou se você quiser voltar para ver algum número, ou se você quiser indicar para alguém que não pôde participar nesse momento, vai estar disponível lá no nosso site, tá? Por que que a gente faz a apresentação dos nossos, a nossa prestação de contas agora no mês de abril? Porque, na verdade, quando a gente faz o encerramento do exercício, né, ele tem todo um processo, deixa eu até pegar uma ponteira aqui, porque eu acho que fica mais fácil para eu sinalizar, ele tem todo um processo de validação dessas informações. Então, ele começa com a gente fazendo já durante todo o ano, né, a apuração dos investimentos, a contabilização aí das movimentações, depois nós temos uma consultoria atuarial que ela valida os compromissos do plano, ela checa se está tudo ok. A diretoria, uma vez isso validado, a gente elabora as demonstrações contábeis, que é onde a gente tem o nosso balanço, as notas explicativas, tudo que houve de movimentação, né, nas contas. Então, com essas demonstrações elaboradas, isso aqui é o que marca o encerramento do exercício. Uma vez que a diretoria faz isso, todo esse processo ele vai para a auditoria externa, que acompanha, então, e audita todos os nossos processos e as documentações que embasaram as nossas demonstrações contábeis. E aí a auditoria externa emite um parecer em relação aos processos e documentações aí que foram auditados, tá?
Juntando as demonstrações com esses pareceres, vai para o nosso Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, então, ele analisa todas essas demonstrações, ele conversa com o auditor externo, ele conversa com a consultoria atuarial, né, e aí ele emite um parecer para o Conselho Deliberativo, indicando ou recomendando a aprovação das demonstrações contábeis, se ele estiver confortável aí com todas as informações que foram passadas. E a instância, né, o órgão que é responsável por efetivamente aprovar o exercício, o encerramento do exercício, ou as demonstrações contábeis, é o nosso Conselho Deliberativo, que aí ele também faz toda a análise das demonstrações, ele também conversa com o auditor, ele também conversa com a consultoria atuarial, com o Conselho Fiscal, e uma vez satisfeito, né, com toda a análise que foi feita e com as informações que foram prestadas, o Conselho Deliberativo aprova as demonstrações contábeis, tá? Essa aprovação, então, isso ocorre, aqui vai durante o ano, aqui é mais no final do ano, em janeiro, fevereiro, aqui a gente vai até meados de março, início de março, a auditoria, ela vem lá desde do 2022, né, ela vai fazendo esse processo de acompanhamento, termina em março, aqui março, e aqui a gente, uma vez aprovado pelo Conselho, nós encaminhamos isso para a Previc. A Previc é o órgão do governo que fiscaliza os fundos de pensão. Então, nós enviamos essas demonstrações para a Previc, ela recepciona isso, né? Se tiver algum questionamento, ela nos faz, e se não, ela arquiva lá junto com a prestação de contas aí das entidades, tá? Dos fundos de pensão. E aí, por último, né, finalizando, a gente tem aí a divulgação das nossas demonstrações para os participantes e o relatório anual de informações, que é o que a gente está fazendo hoje, nesse dia, né, prestando contas aí para vocês, então, desses resultados, tá? Eu vou começar pela primeira caixinha dos investimentos, que a gente passa aqui mais rapidamente. Durante todo o ano de 2022, a gente veio conversando com vocês, né? Foi um ano de muito desafio, foi um ano bastante difícil. A gente diz que foi, até a gente fala aqui muito de volatilidade, né? O que é a volatilidade? É uma hora os preços dos ativos estão lá em cima, outra hora o preço dos ativos estão lá embaixo. Então, ele vai variando, né? Conforme as notícias ou os fatos vão acontecendo aí no mercado financeiro. Então, quando você tem uma expectativa, por exemplo, de crescimento econômico, né? De redução de inflação, aí o preço dos ativos sobe, aí vem uma notícia ruim, por exemplo, estourou lá a guerra na Ucrânia, aí o preço cai, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado financeiro. Então, o dinheiro que a gente tem investido, ele sofre essas oscilações de humor do mercado em função de fatos ou situações que ocorrem aí de uma forma global. E a gente parece, às vezes, tem a impressão que coisas que acontecem fora do país não afetam aqui, né? E, na verdade, afetam e muito, né? Então, porque se você desacelera, por exemplo, uma economia como a China, né, que ela tem influência no mercado de todo mundo, ela acaba impactando nos demais mercados, né? Por exemplo, a Rússia é um fornecedor muito grande de fertilizantes aqui para o Brasil, né? Então, quando essa cadeia de suprimento ela é ameaçada, né? Então você tem uma subida de preços aqui dos produtos, né? E isso faz com que, enfim, tenha desencadeia a inflação e por aí vai, né? Então, o que nós tivemos aqui? No final lá de 2021, a gente tinha uma expectativa muito positiva da economia para 2022, só para vocês terem uma ideia, a gente estava entendendo que a economia global, ela ia se recuperar após a pandemia, né? A pandemia já estava com vacinação controlada e etc. E pá, deu lá no começo a guerra né? Startou a guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí foi desandou aquela expectativa que a gente tinha de uma recuperação pós-pandemia, né? Aqui o mundo já passou a ter incertezas do que ia acontecer, né? E as pessoas deixam de investir, porque exatamente não tem uma segurança em relação ao que vai acontecer para frente, né? E essas incertezas e esses não investimentos, eles acabam desacelerando aí os mercados, né?
o que a gente viu foi, em especial, China, né? Depois isso se propagando para o resto do mundo, e a inflação voltou de uma forma muito intensa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a gente teve, no ano de 2022, aquela questão da polarização política em torno das eleições, né? Isso trouxe muita turbulência aí para o mercado, muita volatilidade, né? A gente para que caminho que ia se seguir, né? E isso acabou impactando aí o efeito, né? Se propagando os efeitos que isso tem no mercado financeiro, tá? E o mais os agravantes que decorreram de tudo isso foi exatamente o aumento da taxa de juros, né, e a inflação que se descontrolou aí praticamente no mundo inteiro, né? Para combater essa elevação da inflação, os governos usam as taxas de juros, né? Quando você aumenta a taxa de juros, o que que acontece? Você diminui o crédito, né? Fica mais caro você pegar dinheiro emprestado. Se fica mais caro você pegar dinheiro emprestado, as empresas acabam não investindo nos seus negócios, né, para crescimento, então reduz o crescimento, reduz a produção de itens, e isso, né, ele refreia, ou ele retém, né, a questão do aumento ou a elevação do consumo, e isso acaba puxando a inflação para baixo. Mas o que a gente viu aí foi que uma escalada dessa taxa de juros aí ao longo do ano de 2022, você vê, nós acabamos o ano com uma taxa de 13,75 aí da nossa Selic, né? Foi uma coisa que até a metade do ano, isso a gente estava tendo uma expectativa de que ela ia até 12 alguma coisa, e ela acabou tendo uma elevação ainda maior, tá? E esse aumento da taxa de juros, ele tem um reflexo muito grande aqui nos nossos planos de previdência. Por que que ele tem um efeito grande nos nossos planos? Porque a rentabilidade que a gente apura aqui, quando a gente faz a precificação, né, da nossa rentabilidade, ele considera o preço dos ativos naquele momento. Se eu fosse vender todos os papéis, os títulos públicos e etc. que eu tenho naquele momento, quanto que eles valeriam, tá? Então, essa precificação, você já deve ter ouvido a expressão a mercado, né? Ou seja, quanto que ele está valendo naquele momento, principalmente os nossos títulos públicos, eles são impactados pela taxa de juros. Então, quando a taxa de juros sobe, o preço, né, dos nossos papéis aqui, eles são marcados a um valor mais baixo, porque se a taxa de juros aumenta, significa que no longo prazo você vai receber mais. Então, o preço do papel hoje, ele é mais barato, né? Então, esse efeito que a gente tem do aumento da taxa de juros sendo oposto, né, à precificação dos papéis, ele acabou impactando bastante, né, a rentabilidade, e a gente sofreu bastante com a rentabilidade nesse período, tá? Isso aqui é só para demonstrar para vocês o que foi, parece um eletrocardiograma isso aqui, né? Isso aqui foi os altos e baixos, a dita volatilidade que a gente teve na rentabilidade dos nossos investimentos aqui ao longo do ano. Essa linha amarela é a rentabilidade apurada do plano 3. Essa barrinha aqui, laranja, ela é a meta do plano, que é a inflação, é o IPCA mais 4,5% ao ano. Isso aqui que a gente persegue. Isso aqui que a gente monta a nossa carteira para, no longo prazo, ela nos pagar a inflação mais 4,5%, tá? Então, mesmo que eu tenha títulos públicos aqui na nossa carteira, que eles pagam a inflação mais 6%, tá? Se eu levo esse título até o vencimento, até 2030, até 2035, até 2050, 2055, ele vai me pagar a inflação mais 4,5% ao ano até o final do vencimento desse papel. Acontece que quando a gente precifica ele naquele momento para apurar a rentabilidade, o preço daquele papel, em função da taxa de juros ter aumentado, ele precifica de uma forma mais baixa. Os principais fatores que afetam, né, tanto na nossa renda fixa, impactado aqui pela taxa de juros, né, e na renda variável, que é a exposição na renda variável. Então, o Ibovespa sobe, né, nós temos uma parcela dos nossos investimentos no Ibovespa, ele reage, né, ele sobe também. O Ibovespa cai, a gente acaba impactando a rentabilidade também para baixo, tá?
Nessa linha verde aqui é o Plano Família, e a gente fala junto com o Plano 3 do Plano Família, porque nós temos participantes do Plano 3 que também têm o Plano Família. Então, a gente já aproveita nesse momento e já fala dos dois planos, tá? Então, e nessa barrinha aqui, que é mais, é um vermelho mais escurinho, talvez não sei se está bem visível aí para vocês, a meta do Plano Família, que é 110% do CDI. Podem ver como o Plano Família, ele teve um comportamento de volatilidade, mas ainda assim ele ficou no campo positivo durante todos os meses, com mais altos, né, menos baixos. Por que isso? Porque ele é um plano mais novo, a gente tem menos exposição, né, uma quantidade menor de papéis expostos a esses riscos, ou com prazos de vencimento mais curtos. Quanto mais longo o vencimento do nosso papel, então, se eu tenho um título do governo que ele vence lá em 2060, quando sobe a taxa de juros, esse título ele tem uma queda de preço muito grande, né, naquele momento, né? Ele vale bem menos naquele momento, porque quanto mais longo o vencimento do título, né, mais impactado ele é por essa flutuação aí da taxa de juros, tá? Então, esse foi o comportamento aqui dos resultados dos nossos planos, e eu reforço aqui, né, eles refletem basicamente a volatilidade dos mercados, né, com a questão da subida, né, de taxa de juros, as expectativas de crescimento, as expectativas de contenção de inflação, né, e ele vai refletindo. Você vê que no mês, aqui em março, por exemplo, foi um mês que lá em 2022, que se esperava que a taxa de juros não subisse mais, que ia iniciar uma retomada aí do crescimento. A taxa de juros fechou, né, teve um fechamento da curva de juros, e olha só quanto que foi a nossa rentabilidade. Num mês, a gente rendeu em torno de 3%, né, só num mês. E nós não mudamos nada na carteira, é os mesmos papéis que aqui renderam em fevereiro 0,5% negativo, esses mesmos papéis, só pelo fato da economia ter dado uma sinalizada de que ia melhorar, de que estava apresentando indicadores positivos, houve uma entrada bastante grande de capital estrangeiro na Bolsa aqui no Brasil, né? Só por causa disso os papéis se valorizaram. Então, para vocês entenderem que quando a gente monta uma carteira, justamente ela vai passar por essas volatilidades, mas nós temos que lembrar que a gente trabalha sempre com longo prazo, né? A gente trabalha sempre olhando para que eu consiga pagar benefícios por um período bastante longo de tempo, tá? Então, veja que a gente aqui mostra o mesmo papel que estava aqui, né, no mês de abril, olha só, ele teve uma retração, né? Agora, a gente teve perda aqui, perda efetiva, a gente não registrou perda, porque a gente não vendeu esses papéis. É só a valorização ou desvalorização deles naquele momento. O que que acontece nos casos, por exemplo, de uma pessoa que sai do plano de previdência, ela se desligou lá da empresa e resolveu resgatar o dinheiro dela naquele mês? Ela vai pegar o dinheiro desvalorizado. Então, nós vamos ter que vender papéis para pagar para ela aquele resgate. Então, naquele mês, ela vai levar menos dinheiro, porque foi um mês onde uma rentabilidade foi negativa, então você pagou menos para ela. Uma pessoa que resgatou aqui nesse mês, ela levou exatamente o valor que ela tinha precificado naquele momento. Por isso que nos planos CDs, como é o caso do Plano 3, do Plano Família, né? A gente precisa marcar os títulos a mercado, porque quando as pessoas saem do plano, elas não podem levar uma expectativa de rentabilidade futura, ela tem que levar quanto que aquele papel está valendo naquele momento, tá? Quem fica no plano vai sofrer esses altos e baixos aqui, mas no final das contas, o dinheiro dele está resguardado. Mês seguinte subiu, desceu, subiu de novo, né? E a gente espera que com a retomada da economia a gente tenha um pouco mais, né, de estabilidade em relação e a gente tenha uma crescente, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ver uma recuperação da economia, a tendência é a gente ter curvas nesse sentido novamente. Talvez não tão inclinadas, mas que elas vão subindo mais gradativamente, mas vão recuperando, né, essa rentabilidade que nesses períodos aqui, elas não foram realizadas, tá?
Olhando ainda para o resultado aqui, só para apresentar para vocês, né? Então, olhando esses altos e baixos que nós tivemos aí no ano, o plano rendeu, ao final, né, 2,48%. E a nossa meta, que é o IPCA mais 4,5%, apurando, ele dava 10,48%. Por que isso, né? Você vê que na renda fixa, nós temos quase 72% do nosso patrimônio em renda fixa. E apesar do nome dela ser renda fixa, vocês sabem que, em função da gente precificar eles a mercado, ou seja, eu precifico todo mês, eu vejo quanto que aquele papel vale naquele momento, ele acaba sendo impactado e é uma renda fixa que ela tem rentabilidades positivas ou negativas, né? A bolsa puxou aqui bastante para baixo, e a gente tem quase 12% do nosso patrimônio, quase 15%, né? E nós temos aí quase 12% do nosso patrimônio em renda variável, então isso impacta significativamente. O exterior também foi um destaque negativo. Por outro lado, a carteira de empréstimos para participantes teve uma rentabilidade em torno de 15%, e nos investimentos estruturados também um retorno de quase 15%, tá? Olhando aqui para o plano família também, o plano família, como eu expliquei para vocês lá, e vocês viram que a curva é bem menos acentuada, né, do que foi no plano 3, por causa da composição dos papéis que fazem parte dessa carteira, a gente acabou tendo um retorno maior, ou seja, nós rendemos 9,81, quanto uma meta que era 110% do CDI de 13,62. Nós temos uma parcela ainda muito pequena em outros segmentos de aplicação, né, em renda variável, menos de 2%. E por que que a gente tem um posicionamento dessa forma? Porque ele ainda é um plano muito novo. Ele foi criado lá no começo de 2021, então 2021, 2022, à medida que o dinheiro vai entrando, a gente consegue ir fazendo maior diversificação e ampliando também a parcela de, é, de aplicação que a gente tem em outros segmentos, tá? E a gente gosta de trazer esse gráfico aqui para vocês entenderem. Esse aqui é um estudo que essa empresa chamada Aditus é uma empresa que faz o acompanhamento aí uma consultoria de investimentos, né? E ele mostra para a gente, aqui está o plano 3, tá? O que ele mostra, esse gráfico aqui? Esses outros aqui são os outros planos. É o plano FAF que a gente administra, o plano 2 que a gente administra também, a parte BD e a parte CD, tá? E esse aqui é o plano 3. Isso significa o que, esse gráfico aqui? Que 25% desta amostra, eu vou pegar aqui de 140 planos CDs que fazem parte dessa amostra, 25% tiveram uma rentabilidade entre 3% e 5%. Os outros 25% dessa amostra de 140 tiveram uma rentabilidade entre meio por cento e menos 0,5%. E 50% da amostra tiveram uma rentabilidade entre 1,5% e um pouquinho acima de 3%, tá? Essa bolinha aqui, num marronzinho mais clarinho aqui, é a mediana desses 140 planos, tá? E o nosso plano 3, ele ficou acima da mediana, nós tivemos lá uma rentabilidade 2,48, então, olhando o mercado financeiro, a gente está muito bem posicionado, ou seja, aquela volatilidade, aquela precificação dos papéis, né, a rentabilidade que a gente obteve, ela não está distante do que aconteceu no segmento de fundos de pensão aqui no Brasil. Nessa amostra aí, nós estamos falando né, nós temos aí em torno de, acho que uns 395 planos, se não me falha a memória, no total, né? Nós estamos falando aí de uma amostra de 140 planos. É uma amostra bastante representativa, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma visão de que, apesar da gente não entregar um resultado, né, igual à meta, a gente está posicionado de uma forma dentro do mercado, né, de uma forma bastante equilibrada, tá? De qualquer forma, é importante a gente destacar aqui também que é o seguinte: cada plano tem a sua carteira de investimentos posicionada de acordo com a necessidade que ela tem de atender os seus participantes. Então, eu posso ter planos que têm mais renda variável, eu posso ter planos que têm menos renda variável, eu tenho planos que têm papéis que são mais longos e foram mais afetados pela
subida da taxa de juros, tenho planos que têm títulos que têm um vencimento mais curto, então eles foram menos afetados, tá? Mas, de uma forma geral, a gente consegue ter uma visão, né, de como é que está o comportamento do mercado aqui, e a gente está aí dentro dessa média também, tá? Para fechar essa parte dos investimentos, eu só queria deixar, então, bem claro aqui para vocês que a forma como a gente faz os investimentos aqui na BRF Previdência, ela não é aleatória. A gente tem estudos técnicos, inclusive com essa consultoria externa que nos ajuda nesse processo, que a gente chama de estudo de macroalocação. Eles fazem a composição dos investimentos olhando mais de 1.000 cenários, ou seja, se a renda fixa chegar a tanto, se a bolsa chegar a tanto, né? Qual que é a melhor composição de papéis que vocês têm que ter para a gente atingir a nossa rentabilidade, olhando também o longo prazo, tá? Então, esses estudos, eles dizem, vocês têm que ter tanto em renda fixa, vocês têm que ter tanto em renda variável, tanto em investimento estruturado, ele dá uma visão, né, mais próxima daquilo que a gente tem que ter de alocação para a gente conseguir fazer, então, atingir os nossos resultados. Anualmente, a gente faz esse estudo de macroalocação. E a gente, ao longo do ano, se precisar algum ajuste pontual, a gente vai fazendo, né? Então, assim, agora temos que ir um pouco mais para a renda variável. Então, a gente pega os títulos que estão vencendo e etc., ou a arrecadação que está entrando e colocamos um pouco mais em renda variável, né? Olhando sempre esses cenários aí que são projetados para resultado de cada um desses segmentos. E, de novo, eu só queria deixar claro para vocês que a nossa rentabilidade ela é impactada pela precificação diária aí dos papéis. Então, se nós temos um título público que no vencimento ele vai valer, digamos, essa bolinha vermelha que está aqui, ele o que acontece pelo fato da gente ter a precificação a mercado? Se a taxa de juros sobe ou desce, é assim que a gente vai precificar ele. Ora eu vou precificar mais para cima, ora eu vou precificar mais para baixo, mas eu vou carregar esse título até ele vencer. Então, no final, ele vai me pagar isso aqui. Eu contabilizei a minha rentabilidade um pouco para cima, um pouco para baixo, mas no final ele vai me pagar aquilo que a gente contratou lá no início na compra dos papéis. E os papéis que a gente tem aqui de renda fixa, eles estão numa média pagando, tá, IPCA mais em torno de 6%. A nossa meta é IPCA mais 4, agora a gente mudou para 4,75, tá? Então, a única questão é que, em vez da gente ter essa contabilização retinha até o preço de vencimento, a gente tem essa contabilização tortuosa. E por que a gente tem essa contabilização tortuosa? Porque é uma obrigação legal, tá? Planos como o Plano 3 e o Plano Família, a gente não pode marcar a precificação nessa forma aqui de curva. Por legislação, a gente tem que marcar ele nessa curva. E aí a gente sofre esses impactos que a gente viu aí, eu já expliquei para vocês, tá bom? Muito bem. Estratégias aí de longo prazo, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente, entre o que nós aplicamos, o que a gente resgatou, o que a gente comprou e vendeu de título público, só no Plano 3 nós movimentamos aí em torno de 157 milhões de reais. Entre aplicação que a gente fez, resgates que a gente recebeu, compra, venda, né? Então, foi uma movimentação bastante significativa aí dos investimentos, né, na composição e recomposição aí das carteiras. A gente investiu aí em torno de 25 milhões em diversificação de outras estratégias de investimentos, tipo fundo de fundos, né? Aumentando um pouco a exposição aí também no exterior, enfim. A gente tem feito movimentos aqui para a gente proteger também o nosso patrimônio de forma que a gente consiga pagar a nossa meta, tá? E nós fizemos um ajuste na nossa meta do plano, considerando, como eu comentei com vocês, que a gente tem uma expectativa, né, os papéis que nós temos na carteira renderem em torno de IPCA mais 6%, nós aumentamos a meta do nosso plano de 4,50 para 4,75, tá?
E também, olhando para a visão dos participantes, o que a gente vê de oportunidade para os participantes nesse momento, quando a gente tem essa turbulência, né? Ou quando a gente tem cenários onde a rentabilidade não está tão boa. Primeiro que a gente tem que considerar que quem ainda está trabalhando na empresa, a contribuição que a empresa faz, que é de 100% da tua contribuição, é como se você tivesse uma rentabilidade de 100% naquele mês. Então, às vezes, e nós tivemos conversas com alguns participantes que eles disseram assim, eu vou botar lá no fundo na XP ou no Bradesco, ou não sei aonde, que lá ele está me rendendo muito mais. Só que a pessoa esquece que aqui a empresa faz uma contribuição de 100% daquilo que ela fizer de contribuição básica. Esse retorno de 100%, você não vai achar em nenhum outro papel que você fizer de investimentos. Então, a melhor coisa que você tem que fazer nesses momentos, né, é você, antes de fazer qualquer outro investimento fora, né, faz o plano de previdência e você vai até o limite de 7% aqui da contribuição da patrocinadora, né, para aproveitar esse benefício que é a contrapartida da empresa. E também, quando a gente tem cenários de rentabilidade baixa, é extremamente importante, como o valor da cota do plano está baixo, você consegue comprar mais cotas. Então, por exemplo, se hoje o valor da cota é R$ 24 e eu tenho lá, digamos, R$ 100, eu vou comprar uma determinada quantidade de cotas. Se no mês que vem eu tiver uma cota que teve uma rentabilidade que foi mais baixa, a cota agora está valendo 22, com aqueles mesmos R$ 100 eu compro uma quantidade maior de cotas. Então, quando essa cota for a R$ 27, por exemplo, como você comprou mais cotas, o teu patrimônio vai aumentar muito mais, né? Então, é importante a gente ter a percepção de que, em momentos em que a rentabilidade não está tão boa, a gente tem que pensar em realmente aumentar a contribuição para o plano, porque eu vou comprar uma quantidade maior de cotas, e quando a gente tiver aquela valorização, por eu ter uma quantidade maior de cotas, né, meu patrimônio vai ser maior, tá? Então, aqui a gente recomenda fortemente para os nossos participantes aumentar a contribuição básica até o limite de 7% para aqueles casos, né, que têm salários aí superior em torno de, acho que é R$ 8.000, né, que vai ao limite de 7%. A contribuição voluntária, então, fazer contribuições voluntárias para o plano, fazer aportes e, inclusive, até a portabilidade. Por exemplo, se você tem um PGBL em algum banco, né, você pode trazer, faz a portabilidade para cá. Esse dinheiro ele vai comprar uma quantidade maior de cotas, né, e aí você tem uma rentabilidade maior aí para as suas aplicações, tá? Então, mesmo em cenários não favoráveis para a rentabilidade especificamente naquele momento, nós temos outras oportunidades de maximizar o nosso ganho através do fundo de pensão. Muito bem, aí eu fecho aqui a parte dos investimentos. Vou falar um pouquinho aqui, é bem mais rápido, sobre a questão da validação da parte atuarial. Então, o atuário, ele valida quanto que a gente tem aí, que a gente chama aqui um nome técnico de patrimônio de cobertura, ou seja, quanto que eu tenho de compromisso a pagar com os nossos participantes. Então, daqueles participantes que já estão com os benefícios, já estão em fase de recebimento de benefícios, nós temos aí em torno de 3 milhões. E para aqueles participantes que ainda não têm, ou ainda estão na ativa, não estão recebendo benefícios, nós temos aí quase 358 milhões. Como esse plano, né, ele é de contribuição definida, aquilo que eu tenho de provisão matemática, ele corresponde exatamente ao que eu tenho de investimentos, tá? Então, esse plano, ele não apresenta déficit ou superávit, porque toda a rentabilidade você agrega para a conta dos participantes, né? Então, aqui é só a visualização do compromisso. E vejam que nós tivemos um aumento do patrimônio em relação a 2021, né? Para 2022, a gente aumentou aí na casa aí de 25 milhões de reais, tá? O Plano Família também, o Plano Família aumentou o patrimônio dele de 886 milhões para 886 mil para 1.671. Da mesma forma como o Plano 3, ele não apresenta déficit, né, e nem superávit, porque ele é um plano que a quantidade de dinheiro que eu tenho no plano, ele é a quantidade de dinheiro que você tem com os compromissos do plano, tá? Então,
o atuário, ele faz o parecer atuarial, dizendo que na qualidade de atuário, né, que ele faz para o plano 3, informamos que o plano está financeiramente equilibrado em conformidade com os princípios atuariais. Esse é um parecer atuarial que a gente anexa nas demonstrações contábeis. E o mesmo parecer para o plano família, tá? Está financeiramente equilibrado, de acordo aí com os princípios atuariais previstos na legislação, tá? Muito bem, olhando então com os resultados apurados e os compromissos validados, a gente vai para o balanço patrimonial. Então, esse balanço patrimonial, ele engloba os 4 planos de previdência que a gente administra. A gente tem aqui um decréscimo, né, do nosso patrimônio consolidado de 4 bilhões e 300 milhões para 4 bilhões 286. E os 2 maiores impactos foi a rentabilidade abaixo da meta que a gente teve esse ano, né? E também uma questão no plano FAF, que ele não é o plano 3 que nós estamos falando aqui, mas ele compõe o balanço consolidado, ele não tem entrada de contribuição, mas a gente pagou em torno de 200 milhões de reais em aposentadorias e pensões para esse plano. Então, como ele não tem entrada de contribuição, a gente usa, né, os investimentos e etc. para fazer o pagamento desses benefícios, tá? Então, no final, ele decresceu. E aqui são os compromissos, né, que ele reflete a posição do ativo e do passivo, tá? Juntando toda essa documentação, a gente mandou para o auditor externo. O auditor validou todas as nossas demonstrações contábeis e emitiu um parecer dizendo que, na opinião deles, as demonstrações refletem aí a posição patrimonial e financeira consolidada da BRF Previdência, e com base aí, né, nos planos de benefícios que foram analisados, para o exercício fim daí nessa data, de acordo aí com as normas vigentes, tá? Então, foi um parecer limpo, sem ressalvas, o nosso balanço foi auditado e aprovado. Uma ênfase que foi colocada foi do equilíbrio técnico, que é do plano FAF e do plano 2, que a gente não tem, que não tem relação aqui com o plano 3, tá? E é uma ênfase, não é uma ressalva. Então, ele só faz um destaque, né, para o plano FAF aí e o plano 2 BD ter sido deficitário, tá? Aí o Conselho Fiscal olhou tudo isso, conversou com o auditor e fez um parecer favorável, recomendando para o Conselho Deliberativo a aprovação das nossas demonstrações contábeis, tá? O Conselho Fiscal também, então, se reuniu, analisou tudo isso, conversou com todos os envolvidos e também, por unanimidade, aprovou a nosso balanço, né, as nossas demonstrações contábeis e determinou a divulgação aí para os participantes, tá? E aqui o que fizemos, então, no dia 30/3, o envio das demonstrações para a Previc, que é o órgão que fiscaliza os fundos de pensão, e hoje nós estamos prestando contas aqui para vocês desse nosso encerramento aqui do exercício, tá? Bem rapidamente aqui, os resultados aqui do plano 3, então, o nosso patrimônio de 365 milhões desse plano cresceu 8,2% em relação a 2021. A nossa rentabilidade, que eu já comentei com vocês, que ficou abaixo da nossa meta. Nós recebemos no ano passado em torno de 58 milhões de reais em contribuições dos nossos participantes e pagamos 33 milhões entre benefícios, né, e as pessoas que saíram do plano, que levaram a parte, né, deles do plano, a parte os resgates através de resgate ou de portabilidade. Nós fechamos o ano com 39.715 participantes, nós tivemos uma redução de 2% em relação a 2021, temos 19 aposentados nesse plano e praticamente, né, em torno de 40 mil participantes que ainda estão ativos e vinculados ao plano. E no plano família, nós temos aí um patrimônio em torno de 1,7 milhões, cresceu 88% em relação a 2021, nossa rentabilidade de 9,81, temos 349 participantes nesse plano e recebemos 672 mil reais em contribuições para o plano família, tá? Muito bem, da minha parte é isso, eu vou passar para o Mauro, então, que vai apresentar os destaques, as principais, passando aí rapidamente sobre os principais pontos que foram operacionalizados aí durante o ano de 2022. Mauro, está com você. E pessoal, tudo bem? Bom estar aqui novamente com vocês.
Vou compartilhar aqui a apresentação, a gente então verificar os destaques aí do ano de 2022. Vamos lá. Então, plano 3, a gente intensificamos aí a campanha de adesões, né, durante todo o ano. Fechamos aí o exercício de 22 com 7.064 novos participantes. Tá? Então, foram várias palestras, consultorias, né? O nosso consultor também teve passando em várias unidades, né? Fazendo trabalhos específicos junto aos colaboradores, né? Então, conseguimos aí uma marca expressiva de mais 7.000 participantes aí nesse ano de 2022. Também tivemos nesse ano, vocês lembram, né, a posse aí dos novos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da BRF Previdência, né? Lembrando que os conselheiros, parte deles são indicados pela empresa e a outra parte é eleita pelos participantes, tá? E o principal norte do trabalho desse conselho aí para essa gestão dos próximos 3 anos são 3 pilares que serão trabalhados mais fortemente, né? Sendo o atendimento, a gente fazer toda a reestruturação e adequação para termos aí um atendimento mais qualificado aos nossos participantes, a rentabilidade, né? Trabalhar forte para que a gente retome os resultados adequados aí aos planos e continuar trabalhando forte com relação às adesões, tá? Para aumentar aí o número de participantes nos planos que estão abertos aí a receberem os novos participantes. Também lançamos aí um clube de benefícios, né, chamado Investback. É uma parceria aí com a plataforma online que está disponível por esse site que está aqui na apresentação, ou mesmo lá no nosso site, do brfprevidência.com.br. Então, é um clube de benefícios onde você consegue comprar com descontos e, além disso, né, você acumula, através do sistema de cashback, valores que depois serão revertidos em contribuições, né, na conta de cada um no plano de previdência, tá? Como uma contribuição adicional, uma contribuição suplementar. Então, é bem bacana. Para quem não conhece, eu convido, né, a acessar a plataforma, né, várias opções aí de parceiros e de descontos. Outra frente que se consolidou nesse ano 2022 foi a nossa plataforma de educação financeira. Tá? Esse é um tema que a gente também trabalha muito forte. Então, tivemos aí nesse ano 2022 praticamente 18.000 acessos à plataforma, quase 2.000 usuários cadastrados, vários comentários positivos, né, com relação ao conteúdo que está sendo disponibilizado na plataforma. Então, também convido todos, né, via lá o site da BRF Previdência, você tem acesso à plataforma aí do programa do Renda Certa. Plano Família, também intensificamos aí a campanha para adesão aí, né, dos nossos dependentes. A Rosane trouxe aí já essas informações, mas só dando uma reforçada. Então, 2022, um patrimônio é acima de 1.700.000, quase 350 participantes ao todo no plano, e nesse ano em especial, R$672 mil em contribuições recebidas. Então, esse a gente sempre, né, divulga e solicita aí, né, aos nossos participantes que queiram estender o plano de previdência aos seus familiares, tá? Isso é bacana. Vocês podem estar procurando aí, seja no nosso site ou nos nossos representantes ou nos nossos canais de atendimento, vocês conseguem maiores informações sobre o plano. Também fortalecemos aí a nossa presença nas mídias sociais, tá? Com o objetivo de trazer né, a maior quantidade de informações possíveis aos participantes, tá? E uma plataforma que foi bem trabalhada, bem utilizada nesse ano foram os podcasts, tá? Onde mensalmente é divulgado aí informações relacionadas principalmente aos investimentos aí de cada um dos planos, tá? Então, a gente faz uma comunicação mensal via e-mail, mas também está disponível lá no Spotify. Você pode buscar e acessar aí os podcasts da BRF Previdência.
também agora, né, o fechamento desse trabalho todo, a gente faz a divulgação, então, do relatório anual. Então, ele já está disponível lá no nosso site, ou por esse endereço aqui no cabeçalho da apresentação, tá? Então, lá vocês conseguem todas as informações detalhadas aí do que foi realizado durante o ano, o retorno dos investimentos, as informações contábeis, os dados aí da avaliação atuarial, contábil, entre outros, tá? Então, ele é bem dinâmico, bem interativo. Convido todos aí para que acessem a plataforma e, né, façam aí a consumo aí dessas informações, tá? Ficou muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar aí do material. Beleza, com isso eu devolvo aqui para a Rosane, ela vai trazer aí os resultados aí do primeiro trimestre de 2023, né, para já dar um panorama para vocês como é que está esse início de ano, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Valeu, Mauro, obrigada. Vou compartilhar aqui a tela, espera só um pouquinho, deixa eu projetar aqui para vocês. Um instantinho. Aqui. Olhando, então, aqui para os resultados aqui de janeiro a março, né? Então, a gente trouxe aqui, de novo, né, o que está acontecendo aí no cenário, tanto nacional quanto no cenário externo, né? Janeiro, fevereiro e março foram meses também que a gente ainda vê a questão de inflação aí distante das metas, né? Deixa eu só pegar a ponteira aqui, né? Continua a guerra lá na Ucrânia, isso continua impactando aí, principalmente a questão das tensões geopolíticas, né? A China também se movimentando, a economia chinesa já apresentando aí uma recuperação, e isso favorece, né, para a economia aqui no Brasil. A gente vê ainda lá na Europa, nos Estados Unidos, a inflação distante das metas, ou seja, tem ainda um olhar se as taxas de juros que estão altas vão ser mantidas, ou se vai ser feito algum início de corte, né? Nós temos aí um risco de recessão. Nesse primeiro também trimestre, a gente teve aí quebras de bancos que diminuíram a oferta de crédito, né? Mas, apesar da quebra dos bancos, foi um cenário diferente daquela crise que a gente teve lá em 2008, ela foi rapidamente controlada aí, mas, de qualquer forma, ele traz esses impactos, né? No Brasil, o que a gente tem aqui de expectativa também, né? Esse novo arcabouço fiscal, que agora acabou de chegar no Congresso, né? Ontem foi entregue lá para o Congresso, essa é uma expectativa que tem de aprovação para que haja uma sinalização de que vai haver, né, uma retomada do controle, aí, em especial sobre a questão de inflação. Há um embate ainda entre o governo e o Banco Central em relação à queda da taxa de juros, o governo, né, pressionando para que haja uma queda da taxa de juros para você ter um crédito mais barato e incentivar a retomada da economia, e, por outro lado, o Banco Central dizendo que aquilo que ele está visualizando ainda de ações concretas para controle da inflação ainda não estão bem definidas. É possível que com esse novo arcabouço fiscal sendo aprovado, né, a gente já tenha essa questão de retomada. Tivemos aí uma informação, uma divulgação já dizendo que a meta no final do ano ela já baixou um pouco mais de meio ponto percentual, então é possível, né, um início da retomada da queda da taxa de juros, talvez um pouco antes daquilo que estava sendo previsto inicialmente, né? As discussões aí da reforma tributária, porque se fala que, apesar do arcabouço fiscal ter sido encaminhado aí para o Congresso e eventualmente ele ser aprovado, é necessário que também haja uma reforma tributária para que o Brasil realmente volte a ter uma estabilidade aí em relação ao controle de preços e ao crescimento do país, né? E tivemos também esse fato aí das lojas americanas que impactou muito negativamente o cenário o mercado aí de crédito privado e o segmento bancário, né? Esses são os principais temas aí que a gente deve acompanhar em 2023, se nada de novo aparecer nesse cenário, né? Então, ainda um cenário bastante ainda com volatilidade, né? Bastante incerto, mas com perspectivas mais positivas em função, principalmente, dessa questão aqui de taxa de juros, né? A queda da taxa de juros e esse novo arcabouço fiscal que acabou de ir para o Congresso, tá?
Olhando aqui de janeiro a março, a nossa rentabilidade foi de 1,15%, a nossa meta, que agora é IPCA mais 4,75 de 3,27%. O impacto grande negativo aqui foi a renda variável, né? Então, sendo bastante penalizada, principalmente por esses eventos aí que a gente mencionou também, né? De questão das americanas, né? A questão aí dos resultados que foram apresentados e a inflação tendo um pouco mais, né, de resiliência aí, apesar dela ter já vindo nesse último mês aí com resultado abaixo aí do que estava sendo esperado, tá? Olhando para o plano família também impactado pela renda variável, né? 2,73 contra uma meta aí de 3,56. Então, os planos ainda abaixo das metas, tá? Aqui a gente tem uma enquete para vocês responderem aí a respeito da apresentação, tá? A gente pede que vocês compartilhem aí os comentários de vocês, que isso nos ajuda a gente fazer, melhorar sempre a apresentação aí que a gente está fazendo, tá? E a gente vai passar agora para as perguntas, tá? Deixa eu parar a minha apresentação aqui, só um instante. Pronto. Perfeito. Bom, nós temos uma pergunta aqui que é do Maurício Leal. O Maurício é lá de Curitiba e ele está falando, né, que após um resultado bem abaixo em 2022, quais são os planos aí para 2023 para a gente garantir as metas, né? Meta foi feita para ser atingida e batida e não justificada como a gente está fazendo aí há 2 anos, tá? Maurício, obrigada aí pela tua pergunta, acho que ela é importante. O que a gente está fazendo aqui na entidade, tá? A gente tem feito essa diversificação de investimentos, tá? Nós temos feito aí alocação em títulos públicos que, em função da alta de taxa de juros, eles estão pagando inflação acima de 6%, tá? Então, nós adquirimos títulos aí a 6,11, tá? Ampliamos as nossas opções aí de investimentos, tanto na parte do exterior, que a gente vem, à medida que o dólar aí também está se movimentando, né, baixando o dólar, a gente está fazendo investimentos aí no exterior também, aumentando a nossa participação. Com a retomada da economia aí também externa, né, a gente espera ter uma recuperação aí também desses valores, tá? Aplicando em outras estratégias aí de investimentos, a próprio empréstimo para participantes é um segmento que a gente tem expandido de forma bastante significativa, né, como uma alternativa para os nossos participantes, e ele traz rentabilidade aqui também para o plano. A questão da gente da gente estabelecer uma meta, quando a gente faz num plano de previdência uma meta, é justamente quando para você ter uma composição de carteira que te entregue os resultados, tá? Que te entregue isso. Mas como eu mencionei lá no início, a meta nós estamos aqui expostos ao mercado, tá? Então, assim, apesar de eu ter uma carteira que tem títulos públicos que me pagam mais de 6% ao ano, a forma como ele é precificado pela legislação, ele não me mostra aquele resultado naquele mês, tá? Ou naquele ano. Então, a gente está exposto a esse tipo de variação. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está falando de compra de grãos. Você tem uma meta de comprar um grão a um determinado valor. Então, você vai cotar lá com uma porção de fornecedores, você vai desenvolver fornecedores, etc, etc. Se tiver, por exemplo, uma queda de safra, o preço, você não controla esse preço, entendeu? Então, assim, nós fazemos aqui na entidade tudo que está na nossa mão para a gente poder entregar resultado para os nossos participantes. Agora, se a bolsa cai e eu tenho papéis na bolsa, né, isso está fora da nossa mão. Agora, o que eu posso garantir, por exemplo, em relação à bolsa? Que eu tenho papéis de empresas sólidas, né, que eu tenho posição adequada para ele trazer esses resultados para a gente, porque são empresas que têm ou boa pagadora de dividendos, né, ou empresas aí que eventualmente não vão ser penalizados, elas entregam bons resultados. Agora, quando você tem, por exemplo, na bolsa uma saída de capital estrangeiro e essa bolsa se desvaloriza, o que eu faço com aqueles papéis da bolsa? Eu vendo e realizo prejuízo para investir em outra coisa? Eu mantenho esses papéis, porque é importante eu ter
renda variável na minha carteira. Pode ser que não, naquele momento eu estou sendo penalizado porque o preço da bolsa está depreciado. Mas o fato de eu não precisar vender esses papéis e realizar o prejuízo, eles acabam, então, né, fazendo a composição dessa carteira e, à medida que você tem uma recuperação da bolsa, esses papéis se valorizam também, e você entrega os resultados. Então, a nossa meta aqui, ela é justamente para direcionar a composição das nossas carteiras, para a gente saber quanto que eu tenho que ter em renda variável, quanto que eu tenho em renda fixa, né? Se a gente pensar, por exemplo, em 2020, a gente comprava papéis, NTN-Bs, que é títulos do governo, com IPCA mais 2%. IPCA mais 2% é muito baixo. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma estratégia de eu preciso ir mais para a renda variável. Então, aumentamos a nossa exposição em renda variável. O que aconteceu com a subida da taxa de juros? Hoje a gente consegue comprar papéis que está pagando IPCA mais 6%. Então, o que eu faço? As contribuições que vão entrando, eu compro esse tipo de papel, que vai me pagar lá no vencimento IPCA mais 6%, e deixo de investir, eventualmente, na Bolsa. Então, eu diminuo minha exposição na Bolsa e aumento minha exposição nesses papéis que vão fazer esse pagamento. Agora, a forma como a gente apura a nossa rentabilidade aqui, né, ele é de acordo com a legislação, mas eu não consigo controlar o preço dos ativos que está no mercado. O que nós conseguimos garantir aqui é que os papéis que a gente investe, né, os papéis que a gente tem dentro da nossa carteira, eles são papéis saudáveis e papéis que eles vão efetivamente entregar resultados, tá? Infelizmente, no momento, com a economia bem desequilibrada em função da pandemia, em função de guerra, em função de tudo isso que a gente já citou aí, o preço desses estão desvalorizados. Agora, eu vender um papel que está desvalorizado para comprar outro, então eu realizo um prejuízo para comprar outro, não faz sentido, tá? Eu tenho papéis que vão me render a inflação mais 6%. Hoje, ele não está valendo isso, mas é só uma questão de precificação. Quando chegar o vencimento dele, que eu entregar esse título, eu vou receber exatamente a inflação mais 6%, que está bastante acima da nossa meta, tá? Então, Maurício, eu acho que é bem importante a pergunta que você fez, porque quando a gente coloca a meta aqui, é diferente de eu ter, por exemplo, uma meta, né, de, por exemplo, redução do meu orçamento. Vou reduzir meu orçamento em 10%. O que eu vou fazer para reduzir esse orçamento em 10% está na minha mão. Agora, quando a gente tem uma meta de rentabilidade, o que nós conseguimos fazer aqui na entidade é garantir que a gente tem papéis que são aderentes às nossas necessidades, que são papéis bons, que são papéis confiáveis, né? E que eles vão entregar esse resultado. Mas a gente não consegue controlar se a bolsa sobe, se a bolsa desce, né? Se o resultado da empresa é melhor ou pior, né? Se a gente tem uma quebra de banco e afeta o valor dos papéis que a gente tem aqui. Então, para a gente, e eu vou falar honestamente para vocês, é horrível a gente vir aqui e mostrar uma rentabilidade dessas, tá? É muito ruim. A gente não gosta de fazer isso. E a gente não está confortável com uma situação dessas. Não é o fato de a gente estar justificando, né, que a gente está sentado aqui em cima da carteira esperando ela se valorizar sozinha. Não é isso que a gente faz. A gente trabalha duro aqui para a gente justamente fazer essas movimentações, encontrar esses papéis que vão, né, que vão render mais, mas realmente a gente é muito impactado pela forma, né, como tem essas oscilações aí no mercado. Então, que a gente quer aqui como palavra final, né, que a gente está realmente empenhado em entregar resultados, mas infelizmente a gente, né, dado todo esse cenário ainda de instabilidade, nós não estamos conseguindo apresentar, mas eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui e mostrar uma rentabilidade muito boa ainda para vocês, tá bom? É isso, pessoal. A gente não tem mais perguntas aqui. De qualquer forma, se vocês quiserem ou tiverem dúvidas, alguma coisa, quiserem mandar perguntas para a gente, pode utilizar o e-mail aí ou chama a gente aqui no Teams, não tem problema. A gente fica à disposição de vocês. Acho que é bem importante a gente conversar. O que a gente procura é tranquilizar vocês, dizendo que a gente não está aqui sentado, não fazendo nada, olhando uma rentabilidade ruim e está tranquilo. A gente não está tranquilo. A gente está correndo atrás, né, para a gente poder
aproveitar essas oportunidades aí, fazer os melhores investimentos, e assim que nós tivermos aí, até a gente brinca aqui, a gente diz, olha, se a economia não piorar, para nós a gente já vai ver bons resultados, né? Então, a gente espera aí, sinceramente, já entregar resultados mais positivos aí para vocês nos próximos períodos, tá bom? Pessoal, é isso. Agradeço aí a participação de vocês. Muito obrigada. A gente fica à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhem aqui para nós, que vai ser um prazer a gente conversar e atender vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, e a gente se vê daqui a 3 meses, né? Na próxima apresentação aí nossa. Grande abraço, fiquem bem. Até logo.